Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula e nessa aula nós vamos aprender um novo tipo de variáveis. Bom, em algumas linguagens como Java, existe um tipo que é usado para armazenar palavras. Este tipo é chamado de tipo string, certo? Então o que acontece? O tipo char é capaz de armazenar caracteres, letras, símbolos. O tipo string é capaz de armazenar uma sequência desses caracteres, dessas letras, desses símbolos, espaço, qualquer caractere ele consegue armazenar. Mas em C não existe o tipo string. Se você digitar string em C, no console do C, do CodeBlocks, ele não vai conseguir, não vai ser identificado em azul, certo? Então não existe em C. O que a gente precisa é usar uma forma de organizar caracteres de modo que eles fiquem em ordem. A melhor forma usada atualmente é usando um vetor, em que cada posição do vetor fica uma letra, fica um caractere. Então, para isso, a gente vai declarar um vetor de char, porque são caracteres que a gente vai colocar dentro de cada índice do vetor. Eu vou digitar aqui char nome, certo? E vou colocar o nome com 10 posições. Eu vou fazer uma simples solicitação do teclado, então printf digite seu nome, ponto e vírgula, scanf, vamos lá, porcento %c, vírgula e comercial e o nome do vetor, nome. Tá ok? E agora a gente vai imprimir de novo. Printf nome. Para a gente imprimir o vetor inteiro, como que a gente faz? Se eu colocar %c e colocar nome, eu vou ter que informar qual que é o índice do vetor. Se é o índice 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Até o 10 no caso. Mas como é uma string, então o C existe um tratamento para isso. Se eu colocar %s, S de string, eu não preciso ficar passando índice por índice, certo? Então eu colocar o %s vai conseguir mostrar o meu vetor de char. Eu vou alterar aqui. Se eu coloquei aqui %s, aqui na hora de capturar eu também preciso colocar o %s. Tá ok? Vou compilar. Digite seu nome. Gilberto. Espaço. Dei o Enter, né? Ele imprime Gilberto. Pressione qualquer tecla para continuar. Então ele está capturando certo. Só vou colocar um arrabiene aqui depois, que é para ele não dar aquele problema de ficar junto. Gilberto, nome Gilberto, certo? Eu vou fazer um teste aqui que é o seguinte: digitar o nome completo, Gilberto Toledo. Qual que foi o nome que apareceu? Gilberto. Ele não imprimiu o segundo nome. Por quê? Vamos entender um negócio aqui. O scanf ele tem a seguinte propriedade: ele vai ler tudo que a pessoa digitar, porém até o espaço ou até o enter. Então a pessoa pode digitar 1000 palavras, ela só vai ler aquilo que tiver até o primeiro espaço. Eu vou fazer de novo, Gilberto, e vou colocar um underline Toledo. Ele consegue imprimir, certo? Eu dei o espaço, ou melhor, eu dei o enter, ele para de ler. Então o scanf ele vai ler aquela sequência de caracteres, aquela string, porém ele vai ler até o espaço. Para isso, para tratar esse erro, a gente utiliza uma outra função. A gente não usa o scanf. No caso de a gente querer pegar só uma palavra, um conjunto de caracteres sem espaço, não tem problema, a gente pode usar o scanf. Mas quando a gente quer pegar com o espaço, a gente vai precisar de uma outra forma. Eu vou fazer as duas formas e vou deixar aqui, ó, digite seu nome. No lugar do
do scanf, a gente vai colocar o seguinte comando. A gente vai colocar um get. Get é de obter, pegar. O que a gente quer pegar? A gente quer pegar uma string, certo? Eu vou pôr get s. Quando você digita o get s, aparece uma função do seu code blocks. Você vai dar enter, aí aparece dois parênteses. Nesses parênteses você vai colocar o seu vetor. O nome do vetor é nome. Não precisa colocar colchetes. Lembrando que é o seguinte, como eu estou trabalhando com char, quando eu terminar de ler, quando eu terminar de dar o scanf aqui, vai acontecer um problema do meu enter ir lá para o buffer do teclado. O buffer do teclado já expliquei em aulas anteriores. É um lugar que ele armazena o último caractere digitado. Como o último caractere digitado vai ser o enter, então ele armazena o enter. Quando você for solicitar de novo alguma coisa do teclado, esse enter já vai entrar como uma próxima entrada. Para a gente resolver isso, então a gente vai colocar setBuff stdin null ponto e vírgula e vamos rodar. Digite seu nome, Gilberto Toledo. O que ele capturou só? Gilberto. Agora eu vou digitar a mesma coisa, Gilberto Toledo. Nome, Gilberto Toledo. Ou seja, o comando gets, ele pega uma sequência de caracteres. Não importa se é espaço, se é símbolo. A única diferença é que o gets ele vai até o enter. Então, tudo que você digitar, ele vai ler, chegou no enter, ele para, certo? Então, o que vai acontecer? Como que ele vai saber que acabou? Por exemplo, eu vou colocar um vetor aqui de 100 posições, certo? Vou comentar esse código aqui, porque ele já não é interessante mais para a gente. Vou deixar só essa segunda parte aqui, que tem o get, que é a parte mais interessante para a gente. Vou rodar Gilberto. Vou colocar aqui o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ele imprime: o rato roeu a roupa do rei de Roma. O meu vetor, ele tem 100 espaços. Mas o que eu digitei ali não tem 100 caracteres. Então, o que ele acontece? Quando a gente dá o Enter, quando a gente termina de digitar, ele vai ler, por exemplo, quando o usuário digita uma informação, ele digita, por exemplo, nome e sobrenome. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres. Nome e sobrenome tem 16 char, certo? Ou seja, a posição 0 vai ficar para a letra N, a posição 1 vai ficar para o O 2 para o M, o 3 para o E, o 4 vai o espaço, o 5 vai para o E, o 6 vai para outro espaço e assim por diante. Só que quando chegar aqui no E, que vai ter aqui um 16, a posição 17, que é a posição logo em seguida ou melhor, aqui é a 15, né? E aqui é 16. A posição logo em seguida, depois da última letra, ela vai receber um caractere especial. Esse caractere, entre aspas, simples, que é um caractere só, ele é chamado de barra zero. É o arrab zero, a barra invertida, zero. Quer dizer que eu terminei a minha sequência de caracteres. Certo? Então, sempre que a gente digita uma sequência de caracteres, o usuário deu Enter. Naquela última posição, depois da última posição, é gravado o valor barra zero. Que isso ajuda na hora de identificar o tamanho de um vetor, certo? Então, é um conceito bem interessante que a gente vai trabalhar muito com ele ainda.
Agora eu vou apresentar então, eu vou comentar mais essa linha aqui, e nós vamos começar a manipular strings. Nós vamos fazer cópias de strings, comparações, né? Então vamos lá. A gente vai precisar de uma biblioteca include. Qual biblioteca? String.h. A gente vai ter 3 bibliotecas então. Na biblioteca string.h nós temos alguns comandos interessantes. str Ctrl espaço. Você digita str, segura o Ctrl e aperta a barra de espaço. Aí nós temos str casecmp, str cat, str chr, cmp, cmpi, call, cpy, cspn e por aí vai. Entre eles strlen, strncat e muita coisa. Tem muitos comandos. Tudo que é str, ou melhor, sem esse em azul struct, ele é relacionado a string. Então vamos lá. A pessoa vai digitar 2 nomes. Char. Assim, ó, nome 2. Também com 100 posições. E nome 1. Também com 100 posições. Digite o nome 1. Ele vai dar um gets para o nome 1. Ctrl C. Digite o nome 2. Vai dar um gets para o nome 2 e aqui para o nome 1. Não podemos esquecer do setBuf. Nome 1 e nome 2. Certo? Vou colocar esses 2 comandos aqui, né? Esses 2 comentários. Vou pôr aqui para cima. Vamos lá então. A pessoa digita o nome 1, o nome 2 e ele vai se imprimir na tela a seguinte questão. Eu quero comparar se um nome é igual ao outro. Como que eu faço? Eu vou fazer if nome 1 igual a nome 2, printf nomes iguais, else printf nomes diferentes, rabiene, ponto e vírgula aqui no fim, os espaços aqui para a informação ficar legal lá no final. Tá, o usuário digita um nome, digita o segundo. Vamos trabalhar só com um nome só, não vamos trabalhar com espaço ainda não. Digite o nome 1, é Gilberto. Digite o nome 2, Flávio. Nomes diferentes. Tá certo. Agora eu vou digitar o seguinte, ó, Gilberto, Guilherme. Nomes diferentes. Gilberto, nomes diferentes. Entenderam o que eu quero dizer? Eu fazia a comparação nome 1 igual a nome 2, não existe, isso não funciona. Por quê? Porque eu não posso comparar um vetor com outro. Quando eu comparo um vetor com outro, eu estou comparando a posição de memória de um com a posição de memória do outro. O que eu preciso é comparar o que está naquela memória. Então, para eu comparar um vetor com outro, eu vou usar um comando chamado strcmp. Cmp é de compare, de comparar. Cmp, abre parênteses. A gente vai colocar o nome 1, vírgula, nome 2. Que é isso? Ele compara o primeiro com o segundo. Se os dois nomes forem iguais, ou seja, se os dois vetores forem iguais, ele vai retornar um valor zero. Ou seja, se o resultado disso aqui
for 0, quer dizer que os nomes são iguais. Se o resultado disso aqui for 1, quer dizer que os nomes são diferentes. Então, é 0 ou 1. 0 são iguais. 1 são diferentes. 1 ou menos 1 ou qualquer valor diferente de 0. Então, a gente sempre compara com 0. Se o valor for igual, se nome 1 for igual ao nome 2, isso aqui vai ter 0. 0 é igual a 0? É igual a 0. Então, os nomes são iguais. Se isso aqui der valor, qualquer outro valor, qualquer outra coisa diferente de 0 é igual a 0? Não, é falso. Então, ele entra no else. Vamos rodar para ver? Eu vou digitar, ó, Gilberto, Gilberto. Nomes iguais. Fazer mais um teste. Gilberto, Gustavo. Nomes diferentes. Vou fazer mais um teste aqui. Vou colocar Gilberto com a primeira maiúscula e Gilberto com a primeira minúscula. Nomes diferentes. Tá vendo? É o mesmo nome, só que num eu coloquei letra minúscula e no outro eu coloquei letra maiúscula. Como que a gente resolve? Eu vou ter que usar aquela função do ctype, da biblioteca ctype.h, para manipular os caracteres e colocar todos em maiúscula ou todos em minúscula. Não, você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente fazer alterando a sua função str. Você vai colocar str case cmp. A função str case cmp compara maiúsculas e minúsculas. Então, ela vai fazer diferenciação de maiúscula e minúscula. Vou colocar Gilberto em minúscula, Gilberto em maiúscula. Nomes iguais. Vou fazer uma anotação aqui então, ó. strcmp, ela ignora letras em maiúscula e minúscula. Ignora não. Ela verifica. Ou seja, ela leva em consideração maiúsculas e minúsculas. Já o str case cmp ignora maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas, certo? Então, sempre que a gente fala assim, uma linguagem ela é case sensitive, quer dizer que se eu crio uma variável com uma variável chamada nome e uma variável chamada nome, é a mesma coisa, só que uma está em maiúscula e a outra está em minúscula. Quer dizer que eu vou ter duas variáveis diferentes. Sempre que tiver um case, é que a maiúscula e minúscula fazem diferença. Certo? Então, questão de comparação está feito. 0 é verdadeiro. Valor 0 é verdadeiro. Ou seja, se isso aqui retornar 0, quer dizer que os dois vetores são iguais. Certo? Agora, então, eu vou apresentar uma outra função, que ela vai fazer a cópia de um vetor para outro. Bem simples. O usuário vai digitar somente o primeiro vetor e a gente vai imprimir o segundo vetor. O que vai funcionar, correto? Vou comentar todo esse código. Depois é só ir tirando os comentários, tá ok? Não tem problema algum. Então, vou mudar isso aqui. Vou colocar aqui em cima. Vamos lá então, ó, vou pegar esse código que ele captura o primeiro vetor, digite o nome 1
vai obter, a gente vai fazer a seguinte função, str, como que é cópia em inglês? Copiar é copy, C-O-P-Y, mas ele não trabalha com vogais, então é str-cpy. A gente vai informar qual o vetor onde vai ser copiado, no caso é o nome 2, e qual o vetor que vai ser copiado, nome 1. Então, ó, str-cpy, onde será copiado, vírgula, o que será copiado, certo? Deixei esse comentário aqui então, vou fazer para ficar fácil. Onde será copiado e o que será copiado? Ele vai copiar o primeiro vetor e jogar neste, o segundo e jogar no primeiro. Então agora eu vou imprimir o vetor. Vamos lá, printf vetor 2, dois pontos, %s de string, vírgula, nome 2. Eu estou capturando o nome 1, copiando o nome 1 para nome 2 e imprimindo o nome 2. F9, digite o nome 1, Gilberto. Vetor 2, Gilberto. Só esqueci de colocar um arrabiene aqui no final. Gilberto Toledo. Enter, vetor 2, Gilberto Toledo. Certo? São as principais funções. Vocês podem ir testando outras funções aí. Só digitar str, segurar o CTRL e apertar a barra de espaço. Vai ter strcmp, casecmp, strcat, que ele concatena dois vetores. A gente vai explicar mais para frente. strlen, é interessante a gente usar isso. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um printf aqui. Vou fazer assim, ó, tamanho, vou colocar assim, ó, nome tem % de letras. Vou colocar vírgula. Essa função strlen, ponto e vírgula. Essa função strlen, ela retorna o tamanho do vetor. Ela nada mais é do que uma função, né, um método lá, que ele percorre um vetor até achar o barra n, ou o arrab 0, né, o barra 0. Ele vai percorrer o vetor até achar o barra 0. Como que a gente faz? A gente passa o vetor que a gente quer. strlen, esse len é de length, de tamanho. Nome 1, no caso. E ele retorna um valor inteiro. Então, por isso que a gente tem um %d, ó. Printf, nome tem % de letras. strlen vai retornar o tamanho. strlen retorna o tamanho do vetor. Ah, mas o meu vetor lá tem 100 caracteres, ele vai imprimir 100. Não, ele vai imprimir o número de letras que está lá, o número de caracteres. Vamos rodar. Gilberto. Nome tem 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Certo? strlen é mais uma função muito útil quando a gente quer usar um for para percorrer um vetor, certo? E a gente não sabe qual que é o tamanho desse vetor, quantas letras tem esse vetor, porque o tamanho vai depender do usuário. Então a gente cria um vetor de 500 posições, o usuário digita só 5 letras. A gente vai precisar fazer um for para percorrer o vetor inteiro, sendo que só tem 5 letras? Não. A gente usa o strlen, que ele vai indicar qual que é o tamanho do nosso for, até onde ele tem que rodar, até a 5ª letra nesse caso. Vou ver se eu lembro mais alguma função aqui. str, tá, strcat. Eu vou fazer o seguinte, ó, a pessoa digita um nome, depois ele vai digitar o segundo nome, nome 2, a gente joga na variável 2. Vamos lembrar do nosso setBuff.
Vou comentar essas linhas aqui, que não é o nosso interesse. A pessoa vai digitar um nome, depois vai digitar o segundo. A função strcat, ele faz o seguinte: a CPY, que é a de cópia, ele simplesmente apaga o que tem no primeiro vetor e joga o segundo lá dentro. A strcat, ela pega o primeiro vetor e junta com o segundo, ou seja, ela coloca o segundo vetor atrás do primeiro. Então ela faz assim, ó, nome 1, nome 2, print f %s, vou colocar assim, ó, arrabiene, nome 1, nome 1. Digite o sobrenome para ficar mais interessante. E aqui vai digitar o nome. Vamos rodar. Digite o nome, Gilberto. Digite o sobrenome, Toledo. Qual foi o nome? Gilberto Toledo, tudo junto. Tá vendo? E eu só mandei imprimir a variável nome 1. Então, com isso, a gente consegue manipular, jogar uma string atrás da outra, certo? Conseguir fazer essa manipulação tranquila. Gilberto Toledo. Lembrando que essa questão do espaço, você tem que manipular também. Uma coisa simples de se fazer é o seguinte, ó. A gente precisa concatenar. A função cat, ela faz a concatenação. Ela pega um e joga no final do outro. Pega o segundo e joga no final do primeiro. Para fazer uma função simples que separa por espaço, a gente faz, ó. Atrás do nome 1, a gente tem que colocar um espaço, correto? Então a gente coloca aspas duplas e põe o espaço. Depois disso, a gente põe o nome 2. Gilberto Toledo. Gilberto Toledo. Ele colocou um espaço aqui. O que ele está fazendo? Pega o nome 1. Depois do nome 1, ele grava um espaço aqui. Eu coloquei um espaço aqui, ó. Tá vendo? Depois ele joga o nome 2, que é o sobrenome. E imprime o nome 1. Certo? Manipulação de string é isso. É muita coisa. Tem muito mais funções, mas são os principais casos. Tamanho do vetor, comparação, manipulação de cópia e concatenação são as principais funções de manipulação de vetores, de char, né? De strings. É possível também utilizar matrizes, onde cada linha da matriz é uma palavra, né? Uma string. Mas aí a gente já teria que manipular usando for, né? Seriam situações mais complexas. Mas nada que foge à regra. Tá ok? Então é isso e tchau, tchau.